WA Podcast. Começar hoje mais um dia para a gente falar sobre caminhão, estrada, junto com a WA Express hoje, a minha empresa. E vamos falar hoje mais uma entrevista, mais um bate-papo legal. Hoje nós temos aqui o nosso Carlos Carvalho, que é hoje representante da Mercedes. Exatamente. Sou consultor de venda de caminhões da Minas Máquinas. Nós temos hoje um representante nosso hoje lá da WA Express. Assim, semanalmente a gente sempre vai trazer uma pessoa da área. E hoje é o nosso representante hoje da frota, o Rafael, o Rafinha, motorista também, vai contar muita história legal. E vamos, participar aí do bate-papo e contar as histórias na estrada, sobre os nossos equipamentos, sobre a parte de compra de caminhões, que está representada aqui pela Mercedes-Benz, e também algumas coisas, alguns assuntos sobre emplacamento, multa, que hoje está envolvido no ramo do transporte, E para fechar o nosso último aqui, ele que é meu professor, Ele acho que é um baita irmão que eu tenho do coração, que eu amo. Hélio Júnior. Bombando! É meu herói! Bombando. Legal, tamo aí. É isso aí, Alisson. Mais um dia, Mais um projeto. Legal demais. Vamos procurar acrescentar aí pra galera que tá curtindo aí. Ótimo, e aqui tá todas as empresas, No caso, a gente hoje tá dando o apoio aí da Via Despachantes, que é o nosso amigo Juninho, Ele vai contar um pouco sobre a história, sobre todo o começo dele com a gente. E a gente começa sempre aqui, eu quero sempre começar contando a história do primeiro entrevistado, no caso, você, meu amigo Carlos. A gente tem um prazer de conversar com você. Assim, a história da WA começa praticamente com você. Eu tenho um respeito enorme e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, como que você começou. Então, pode dar o seu pontapé inicial, que eu fico muito satisfeito, viu? Vamos lá, isso aqui e tem obrigado história, por você estar vindo aqui, tá? Obrigado a todos, é muito importante isso, é um projeto que a gente está tentando, assim, passar para as pessoas o mundo lá fora, a rua, como que é, as estradas, algo diferente que poucas pessoas conhecem. Cara, a minha história na área comercial, na área de vendas é interessante. Eu tenho um irmão que ele já atua nessa área, foi um dos primeiros lá, começou no consórcio, inclusive muito conhecido na nossa região aqui, chama Charles Carvalho. E na ocasião eu era funcionário do Banco Real, na cidade industrial. Tomava conta na época de 2 postos de serviço. E quando nós dois discutíamos em casa, ele virava, você é peão, você é assalariado. Eu falei, cara, eu vou ter que ir para essa área comercial, vou ter que aprender a ganhar dinheiro com meu irmão, não? Gente boa, Charles. Você conhece? Conheço. Então, cara, na época ele ganhava uma média assim de 30, 50 salário mínimo por mês, e eu nessa época aí 3 a 5 era a minha média no banco. Falei, cara, vou começar nessa área. E eu lembro que eu saí do Banco Real na época e fui para a Mesbla Veículos vender consórcio. Só que nesse período eu fiquei lá muito pouco tempo vendendo consórcio. E ele já era o bambambam do consórcio, meu irmão. Dali, do consórcio, eu saí fora, montei um negócio próprio, mexi com trade de sanduíche. E falei, cara, ainda não estava legal. Aí resolvi, com um negócio próprio, na época, quebrei, não fui legal. Daí, Charles, no consórcio, na época, Midisa, do grupo Minas Diesel, vem para cá. Eu estava nesse período, eu fui parar na Argentina, levando produto para vender lá, velho. De levar produto para vender lá, falei, cara, recebi um livro de uma mulher que fala assim, floresça onde você está plantado. Falei, cara, eu sou nascido e criado ali na Grande Belo Horizonte, então é lá que eu vou ter que ganhar dinheiro. Vim para cá, fui trabalhar na Midisa Consórcio, do grupo Minas Diesel. E lá começou minha história na área comercial, basicamente, vendendo consórcio. E interessante que nesse momento aí, Juninho, um gerente que foi gerente da Midisa, chamava na época Dalboni, virou para o pessoal lá e falou, o Carlos ali não é vendedor nem de enciclopédia Barça. É sempre assim, cara? Desse jeito. É sempre assim. Aí eu falei, cara, porra, deixa comigo. Aí na primeira reunião, eu virei para ele, dá licença, senhor Dalboni. Pois não, Carlos? Ele era carioca. Pois não, Carlos?
É o seguinte, Dalboni, me falaram, chegou aos meus ouvidos, que você comentou que eu não sou vendedor nem de enciclopédia Barça. Pois bem, assim que acabar a sua reunião, eu estou indo uma visita aí numa determinada empresa e com a intenção de fechar 6 cotas de consórcio com eles. Se eu voltar de lá sem a venda efetivada, eu chego aqui e peço demissão. Agora, se eu fechar, você perde a sua? Caramba, que é isso, Sr. Carlos? Você está querendo me ver pelas costas? Eu falei, não, de forma alguma. Você fez um comentário, acho que você foi infeliz. Você nem sequer me conhecia, nunca trocou uma única palavra com a minha pessoa e fez esse comentário. A partir dali, cara, eu fui nessa venda. Aí, não, foi mal entendido e tal. Fechei essa venda e daí comecei praticamente a minha história, da Midisa Consórcios. Eu fui para Minas Máquinas, minto, primeiro fui para Minas Diesel, que era do grupo Minas Diesel, a Midisa Consórcio. Foi para a venda de caminhões na Minas Diesel, foi uma das primeiras concessionárias Mercedes em Minas Gerais. Aí lá começou a minha história na venda direta de caminhões. Aí da Minas Diesel, ela estava passando por um momento, uma situação difícil, e naquela época estava com alguns atrasos salariais e tal. Aí recebi um convite de um ex-colega que trabalhou comigo na Minas Diesel, que havia ido para Minas Máquinas, me convidando para ir para a área de venda comercial lá, porém na área de Sprinter, esquecer caminhões. Falei, esquece, você vai respirar café da manhã Sprinter, almoço Sprinter, jantar Sprinter. E assim eu fiz na época que eu fui para Minas Máquinas da primeira vez, eu havia trabalhado lá há quase 10 anos. E assim eu fiz e graças a Deus, fui muito bem sucedido. Você ficou lá em cima na rádio? Começamos na rádio, o departamento de Sprinter era oriundo ali da Rádio Agabaglia. Ainda está lá? Não, hoje o departamento de Sprinter está lá na nossa nova filial, no Jardim Canadá. Sim. Aquela nova concessionária lá. Então, o departamento hoje está sobre a direção do nosso gerente Rezende, que era o gerente da oficina nossa e assumiu lá a gerência geral lá. Então, cara, naquele momento ali, fui para a Sprinter, graças a Deus, fui muito bem sucedido, inclusive recebi alguns convites para assumir gerência de outras concessionárias aí no segmento de utilitários leves, né? Mas na época eu estava muito bem, satisfeito, né? Muito satisfeito com a empresa e com todo o processo de venda, com tudo. Então, continuei lá na área de Sprinter e em um determinado momento, umas alterações internas na empresa, eu acabei voltando para a área de caminhões, que o Alberto, que era o meu gerente em Sprinter, assumiu a gerência de caminhões e eu voltei para caminhões com ele por um determinado período. Terminando esse período lá, eu me desliguei da empresa, fui trabalhar na área de venda de como que eu falo? Financiamentos. Eu fui trabalhar no Banco Mercantil como operador financeiro e num determinado período ali, inclusive na época se vendia mais financiamento através do Finame. Mas você vendia o financiamento ou você vendia o caminhão? Não, nesse momento aí era só o financiamento. Eu era operador financeiro do Banco Mercantil. E aí e nessa época aí, a maioria das aquisições era através de Finame e hoje, inclusive, já é quase que o inverso, é mais CDC. Uma ou outra situação, a pessoa opta pelo Finame, né? Mas naquele momento ali era basicamente Finame, taxa na época estava muito baixa de Finame. Então, do Finame, aí o Banco Mercantil perdeu a carteira dele de Finame, aí eu resolvi também sair fora, porque não tinha como levantar negócios. Saí, fui mexer por conta própria, aí recebi um convite na época de um antigo gerente meu, inclusive que me admitiu na Minas Diesel, foi meu primeiro gerente na área de venda de caminhões, Jaime Moreira, acho que você deve ter conhecido bem ele. Então o Jaime me convidou, fui para a Elmas Caminhões vender Vox naquela época. E também fiquei lá por quase 8 anos. E graças a Deus também fui muito bem sucedido. Dali saí, fui ser representante de venda de guindastes, lá no Espírito Santo, da TKA Guindastes. Fiquei lá quase 2 anos. Retornei para Minas Máquinas em 2017 e onde eu estou até hoje representando a Minas Máquinas, vendendo caminhões Mercedes-Benz. Essa é um pouco da minha história no segmento. Grande história, viu, meu amigo? Estamos aí na luta, aí, na batalha. Vamos passando para a próxima um pouco também. Vamos falar um pouco sobre você, Rafael.
Conta um pouco da história, do seu começo na estrada, das histórias que você tem. Eu acho que é bem interessante você também falar. Então vamos lá. Então, acho que todo motorista, quando começa, é um sonho de criança, né? Começa desde lá, da época que a gente brincava de carrinho e tal, aquela coisa toda. E eu sempre tive um sonho de mexer no ramo de transporte passageiro. Eu comecei, desde o meu primeiro emprego até então, foi no transporte rodoviário. Aí começou no transporte passageiro, fui ingressando nas empresas. Sempre para você ingressar no transporte passageiro, você tem que ter passado pelo transporte de carga. Até mesmo porque para você criar uma experiência para você ir para o transporte passageiro. E aí eu comecei, foi em 2005, né? Foi a primeira empresa que eu fui lá e fiz o teste lá, o famoso teste de ereção, foi aprovado e tal, e ali a gente trabalhava numa empresa de transporte, era cimento, né? Transportava cimento. Só daí que eu ainda tinha aquele sonho, né? Que era transporte passageiro, transporte rodoviário. Engraçado, né? Você fala aí, você está falando em transportar pessoas e não coisas, né? Ou seja, você queria transportar vidas. Vidas, sonhos. Sonhos. Isso mesmo, Isso era sonho seu? Era um sonho. Aí, eu já te contei um pouco dessa história, foi onde eu ingressei no aeroporto de Confins também, né? Que era uma outra coisa que eu era apaixonado também, que era aviação, né? Aí eu ficava sempre falando. Aí chegou um ponto na minha vida que eu fiquei indeciso. Eu não sabia se eu seguia aviação ou transporte rodoviário. Foi onde aí eu consegui uma vaga lá, eu trabalhava numa empresa, e essa empresa era internacional, a aviação, ela operava Brasil, Portugal, e nisso eu conheci um rapaz lá que falou comigo: não, você vai fazer o curso, você vai trabalhar com nós aqui, você pode preparar aí que você não sai daqui mais não. Só daí que meu coração tocava que eu tinha que ir para o transporte rodoviário. Aí foi onde eu decidi. Ele até, quando eu contei a história para esse rapaz lá, ele não acreditou um pouco, né? Você não acredita. Eu vou porque é uma coisa que eu gosto. E aí foi da continuidade, foi passando em várias empresas. Eu opinei por isso, em conhecer todos os ramos hoje. Hoje eu já trabalhei em todos os... Assim, a maioria, né? Que foi carga, passageiro, foi carga seca, em geral, transporte em geral. Então, até eu resolver aonde que eu ia, o que eu ia fazer. Realizei um sonho. Você já começou no transporte já como motorista ou em outra área? Motorista. Eu me preparei para isso. Quando eu comecei a fazer os cursos, eu já entrei assim focado nisso. Eu comecei a fazer os cursos do MOP, transporte passageiro mesmo, quando eu trabalhei com táxi. Então, assim, já preparei porque eu queria realizar um sonho mesmo. Já fui preparado para isso. Isso é desde criança? Desde criança você tem... É porque nós conversamos o piloto, né? Eu tive os dois meninos aqui. E eles tinham tatuagem. E tinha um amor, assim, incrível. E você também, assim... Acho interessante você comentar isso, porque, por exemplo, acho que todos nós aqui nós três aqui, não temos esse amor fraterno pela estrada. Você sempre criou isso? Como é que foi essa identidade? Quando que nasceu isso? É tanto que me perguntaram se eu gostava de futebol. Eu falei que não, meu sonho era carrinho. Os meus colegas, tudo brincando de bola, e eu lá puxando um ônibus de brinquedo, um caminhãozinho, ou um carrinho mesmo, pequenininho e tal. Isso é de criança. Isso aí, acho que hoje 99,9% dos motoristas hoje é porque é apaixonado pela profissão. Tá no sangue mesmo. Tá no sangue. Nasceu para isso. Isso aí a gente... Isso eu concordo com você. Nasceu para isso. Eu acho que cada vez que eu tô aqui falando com as pessoas, assim, tá me trazendo mais essas informações. A pista hoje, as pessoas estão por amor. Com certeza. Então, assim, existe todo o processo para acontecer, que eu havia comentado até no último, para dar tudo certo, desde o início de uma entrega até o recebimento, contando ainda que tem os gastos e para chegar até o frete, o valor para poder fazer todo o pagamento de uma despesa mensal. Mas a coisa mais interessante que eu vi é o amor que os motoristas têm pelo caminhão. Bom, mas tem que ter, cara. Eu falo pela situação, o cara fica dependendo do que atua na área, se é um transportador rodoviário, faz longa
longa distância, longo percurso. Se o cara não tiver amor, não é brinquedo, não. Fica muito tempo fora de casa, as estradas, infelizmente, nossas, não ajudam, né? E o Alisson falou isso sobre o amor. Lembra, Carlos, quando o governo deu um benefício para trocar frota? Isso deve ter uns 15 anos. Lembro. Lembra? E eu conversava assim com os vendedores, eles falavam comigo assim: ô Hélio, o mercado vai melhorar, mas sabe qual será a nossa maior luta? É o cara desagarrar do caminhão. Mas é verdade. Porque na época... Sério, porque é o que você disse, a paixão é tanta pela profissão e pelo caminhão. Então o caminhão, e muitas vezes acaba passando assim de geração, né? Era o pai, aí o filho começou, o caminhão é da família. E foi dito e feito. A dificuldade maior, quando eu conversava assim com alguns vendedores, era essa. O cara não queria desfazer esse caminhão, não. Não, esse caminhão aí tá bom. E isso aí era basicamente focado no autônomo para trocar aquele caminhãozinho dele. E um detalhe, o caminhão dele, ele ia ser recebido pelo governo. Sim. E ia para uma incineração. O caminhão ia ser incinerado. Defunto não ia mesmo. Circular mais, ia ser incinerado para o cara ter aquele benefício. Então, é igual o que você falou aí. Realmente, aqueles que têm aquele apego, cara. E tem a história, né? Quem começou... Não, meu caminhão vai ser destruído, pelo amor de Deus! Mas era mesmo. E aí ele optava por ficar com aquele caminhão velho e não desfazer do caminhão. Não, é interessante, cara. Na época criou um rebuliço, o negócio vai ser interessante e tal. E aí foi o oposto, não foi e não aconteceu, não rolou por esse fator, locais onde seriam deixados esses caminhões em primeira instância para depois ir por um processo que eles iam ser destruídos, né, prensados. Eu não sei como que seria efetivamente, mas que efetivamente rolou isso aí, rolou. É o que está acontecendo hoje com o projeto da prefeitura da retirada das carroças. Sim. É claro que é um perfil diferente, mas a gente sabe que... Transporta carga também, né? É um transporte, é um meio de transporte. Inclusive, eu já emplaquei uma carroça, chama TA, Transporte Animal. Não, agora você vai contar detalhes disso aí para nós. Essa pra mim é nova. Gente, muito legal isso. Existe. Essa é nova. Bate-papo é legal, não é disso. Você tem um animal e você vai na prefeitura, ele tem que ter um registro e tal, aí sai a plaquinha lá, TA. Transporte animal. Então a prefeitura hoje, ela quer eliminar os carroceiros da cidade. Se você for parar para pensar, é um negócio complicado mesmo, né? O cara tá ali, pá, e bate no cavalo, aí vem o pessoal lá da proteção dos animais, não sei o quê. E aí, existe um projeto hoje. Não sei se vocês vão colocar moto, mas existe esse projeto de retirar as carroças e fazer, não sei se vai ser moto elétrica, se vai ser... Não sei. Só sei que eles querem também retirar as carroças. De circulação. De circulação, aí de BH. E também tem um amor também. Mesmo o amor do caminhão, tem da carroça também, tá acontecendo. Pela égua, é muito amor. Conta pra nós um pouco também de sua história também, inicial. Eu acho que você também tem uma história muito bacana aí, de foco, de trabalho, desde pequeno na mesma área. Eu fui praticamente criado dentro do Detran, né? Porque o meu pai era camelô na porta do Detran, quando o Detran era lá na Rua Uberaba. E aí, existia uma fila enorme, os veículos precisavam passar pela vistoria, e eu e o meu pai vendíamos extintor de incêndio. Então, aquele proprietário que chegava na fila e esquecia de olhar o extintor, se estava dentro do prazo, se estava vencido, aí a gente vendia o extintor. E aí foi. Eu fui crescendo ali naquele meio, observando, né? Os vistoriadores, as pessoas que trabalhavam com documentos. E como meu pai serviu a Polícia Militar, que Deus o tenha, meu pai partiu ano passado, e chegou lá alguns policiais militares que serviram com ele na época da polícia, reconheceram ele: ô Hélio, você aqui e tal. E aí acabou que foi um elo, porque a partir daí
o meu pai muito articulado, ele começou a ter um entendimento como que eram as coisas do Detran, e eu também ali naquele menor que assustei, eu me credenciei. Aí eu iria pegar minha credencial como despachante, na época era preposto, do senhor Expedito. O senhor Expedito também já faleceu. E eu trabalhando ali, dependendo de outros despachantes, eu devia ter uns 16 anos. Ele falou, não, você pode correr atrás da documentação que eu te passo a minha credencial de preposto e você vai conseguir trabalhar sem depender de ninguém. Eu falei, não, beleza. E eu fui pro cartório, peguei documentos, só como eu era de menor, tinha que ser emancipado. E na época eu não tinha tanta informação, a minha mãe também não. E o meu pai, não sei se para ele era mais interessante eu ficar vendendo extintor, que a gente vendia muito, ou ser despachante, né? Que aí ele ia perder o funcionário top, que era eu, né? O único funcionário da empresa dele, a empresa. Meu pai e eu. E ele recarregava os extintores à noite. E durante o dia a gente tinha o material para poder vender. E vendia demais. Eu, graças a Deus, sempre ganhei dinheiro. Sempre. Desde menino, eu ganhava um salário mínimo por semana. E aí, porque ele me dava comissão. Ele falou, não vou te dar salário, não. Você vai ganhar 20%. O que você vender, 20% é seu. Chega no final do dia, você me passa a relação, eu te dou os 20%. Igual o jogo de bicho, né? 10 anos morando no Rio, né? Aquela bagagem. Eu falei, não, pai, beleza. Deixa comigo. Almoço por conta dele, transporte. Como era separado na época, ele passava lá em casa, me pegava, etc. Então o tempo foi passando, aí eu fiquei maior, aí eu consegui me credenciar de fato, e aí eu construí um escritório, construí uma loja. Eu queria ter um escritório, eu queria ter uma loja. Porque o despachante hoje... Tem um ponto fixo, né? O despachante hoje trabalha com a moto, com a mochila e um telefone. Né? Enquanto tem um despachante, por exemplo, que ele fica lá dentro da concessionária. E eu queria ter o meu escritório. E aí, lá perto de casa, tinha um supermercado grande, que era o Via Brasil, e tinha um movimento bom lá só. E eu vi uma garagem lá aberta. Falei, gente, isso aqui dá um escritório. Carro 24 horas. Natal, o povo brigando para encostar. Aí, quando eu fui lá na casa para conversar, a dona do imóvel era a avó do meu amigo de infância. Bom, então juntou a fome com a vontade de comer. Na hora que eu cheguei lá, eu fui tratar com o pai do meu amigo de infância. Sou Joaquim, que já foi também, que Deus o tenha. Falou, Joaquim, eu tô querendo construir lá, tal. Ele falou, você pode construir. Nos 3 primeiros anos, você vai pagar uma mixaria de aluguel. Portugueses não dá mole, não. Português é enfiar a faca mesmo. Falei, pô, vou ter que construir, vou ter que te pagar aluguel, Joaquim. Ele falou, vai, você vai pagar um pouquinho. Falei, então vão, ué. Eu tinha uma Brasília velha na época, eu dei pro pedreiro lá, ele entrou como mão de obra, eu comprei o material, na hora que assustou, a loja estava pronta. Minha primeira construção, falei, nossa, será que eu vou dar conta? Isso foi em 99, pô. 99. Falei, não vai dar certo. Aí a loja, puf, surgiu. Aí trabalhava eu, a Carla, minha amada esposa, beijo, amor. Eu, a Carla e a minha irmã Lígia. E tinha um rapaz e a minha irmã Lígia, que hoje é formada em advocacia, não exerce e voltou pro Detran, é despachante. Beleza pura. E aí, o escritório foi rolando, as coisas foram acontecendo. Lembro até hoje do primeiro cliente que entrou no meu escritório. De vez em quando eu vejo lá no bairro. Primeiro, entrou, fiz para ele, eu já tinha uma noção. E naquela época, as pessoas mais velhas que chegavam no meu escritório, elas não acreditavam que eu era o despachante. Não, mas cadê o despachante? Novo, né? Eu falei, não, o despachante sou eu, moço. Ah, não, mas... Eles não acreditavam. Aí outros já me incentivavam, sabe? Falaram assim, nossa, que legal, uma tendência agora, né? Quantos anos era isso que você tinha? Eu sou de 77 para 87, 10. 87 para 97, 20. 22. 22, 23 anos.
Você citou aí do seu primeiro cliente, ele é seu cliente até hoje? Você reteve ele? É meu cliente até hoje, cara. Bacana. Isso é algo importante. Com certeza, a retenção, relacionamento. É o relacionamento, porque muitas vezes eu sou prestador de serviço. Você não pode olhar apenas o documento. Muitas vezes aquele documento ali está chegando até você por um problema da pessoa. Sim. Por um problema da pessoa. Às vezes a pessoa está passando por um problema. Então, assim, eu acho importante não só olhar o lado do documento em si, mas da pessoa. Às vezes aquela pessoa ali está precisando de um apoio seu. Quantas pessoas... Oh, meu Deus, obrigado. Quantos profissionais passaram na minha vida e me deram bons conselhos. Gente experiente. Isso é fundamental. Nossa! Acho que em qualquer área, né? Que qualquer a gente atue. Área. E sabe, então assim, eu fui aprendendo na tora. Eu tinha uma noção e eu queria fazer. Aí eu fiz. E o tempo foi colocando pessoas boas no meu caminho e sempre procurando ser correto. Exato. Eu ia falar isso. Você agir com honestidade e dedicação, velho, não tem como. Carlos, não tem como. Deus abençoa mesmo. O meu pai falava comigo assim: Juninho, preocupa não, quanto mais despachante desonesto tiver, pra nós é melhor. Verdade. Falei, pai, eu não tô entendendo. Eu vou falar com você que eu acho que de uns 2 anos pra cá que eu passei a entender isso. Falei, pai, você é doido, rapaz? Porque a minha área é uma área, assim, muito delicada. E muito concorrida, né? Que tem muitos despachantes no mercado. Principalmente agora que mudou a legislação, né, etc. Mas nós cansamos de presenciar lá no Detran, por exemplo, da João Pinheiro, que não existe mais. Inclusive o Detran está saindo da Polícia Civil, né? Ele vai para a CEPLAG, é um projeto do governador, etc. Então nós cansamos de ver o cara na porta do Detran ali, falando, não, vou resolver isso para você. Seu carro tem 10 mil de multa, pode me dar aí 3 mil? Me espera um pouquinho aí. E o cara fica esperando até de noite, o homem já tá bebendo a cerveja, tá churrasco, já tinha ido pra praia. Tá entendendo? Então eu falava, pai, pelo amor de Deus, como é que o cara faz um trem desse? Não preocupa não, só quanto mais desse tipo aí tiver, pra nós é bom. Aí eu entendi o porquê. Igual eu vi outro dia um podcast do Justus, ele disse que a concorrência no Brasil, a concorrência sobre ser honesto no Brasil é bom, porque tem muito picareta. Então é bom, então ele sobressai, porque ele procura fazer... Um cara bem sucedido, Roberto Justo, né? Sim. Ele falou isso. Aí eu lembrei da hora do que o meu pai tinha falado. Então eu fui trabalhando, fui atendendo as pessoas, e aí foram surgindo convites. Falou, você pode atender a minha empresa? Eu tenho interesse. Aí foi. E a primeira concessionária foi a Almas. Tem 17 anos que eu atendo eles. E graças a Deus, aí de lá vai surgindo. Eu costumo dizer o seguinte... Você não estaria lá até hoje se não prestasse um serviço de qualidade, né? É uma alegria, né, pra gente que presta serviço, esse tipo de reconhecimento. Não só a simpatia, mas também a competência, lógico, né? Obrigado, Carlos. O senhor também é bem simpático. Obrigado. Parece que você rodou no Minério. Você tá bem acabadinho. Pela idade aqui, o coroa tá filé demais. Não, você tá fininho mesmo. E um detalhe. Você tá fininho mesmo. Mesma idade do pai dele, velho. Ele falou, você tá bonitão, cara. O presidente, o pai dele é um exemplo, viu? Esse é guerreiro. Adão, o pai dele é um exemplo. Pra mim, né? Ele considera também como irmão, mas a minha esposa é filha da irmã da mãe dele. Pronto. Né? Demorou, certo, mas né? foi. Né? É muita informação também, né? Demorou, foi. E aí, assim, né? Eu acompanhei eu tenho 27 anos de relacionamentos com a minha esposa, tenho 3 filhos. E nós acompanhamos, né, o Alisson crescer, etc. E aquele vínculo é normal, aquele respeito também, né, que eu acho assim, importantíssimo. Fundamental. Né? Fundamental. O respeito é a base para todo e qualquer bom relacionamento. Sim. Você entra e sai onde você estiver. Respeitou ali, bom dia, boa tarde.
Agora, o pai dele é sensacional. E isso A em mãe qualquer também é área, muito social, bacana. pessoal, profissional, né? Tem que haver isso aí mesmo. Aí é isso, eu tô aí até hoje despachando. A inquietação é muita, né? Simplesmente fazer jornalismo. Aí comecei a narrar jogo de futebol, e os caras já me viam na televisão, já me zoavam lá no Detran. e eu sou galo doido mesmo. E aí foi indo, tá indo até hoje. Olha o galão aí. Não tá muito bom não, mas vai melhorar. Vai, esse ano tá complicado pra gente. Mas tem muito cliente cruzeirense também. Não é verdade? É, porque são duas coisas diferentes. Eu acho que, de uma maneira sadia, não há problema nenhum você tirar um sarro, né? Igual, ainda mais lá no Detran. Tinha um delegado lá doido, só. 22. O Galo ganhava e chamava a charanga pra ir lá pra porta do Detran. Ué. É mesmo? E foguetório. Quando o Galo ganhava. Quando o Galo ganhava. E quando perdia? Quando perdia também não atendia ninguém. Essa Não vai ter rivalidade. emplacamento nenhum aqui hoje. Fecha o Detran. Tá Não, explicado. e comentando assim, eu gosto muito de abrir também essa parte também de entrevistas também para contar também algumas coisas. Eu, assim, com base no piloto, para falar o momento difícil de cada um. Eu queria que você começasse, Carlos, falando assim do momento mais difícil na sua carreira, no seu trabalho. Você tem algum para poder expressar pra gente? Olha, o nosso segmento é cheio de altos e baixos, né? Na realidade, acho que a economia brasileira, para você como empresário, a gente sabe que não é fácil. Taxa tributária é altíssima. Enfim, mas em qualquer área é cheio de altos e baixos, né? Nesse momento aqui agora, com a atual legislação de caminhões, que veio a linha Euro 6. E para atender essa nova legislação, a maioria dos fabricantes hoje tiveram um aumento aí para esse desenvolvimento dessa nova tecnologia, média em torno de 15% a 20%. Então, essa diferença no preço da linha anterior, Euro 5, nesse primeiro momento, esse ano, causou uma parada no mercado, deu uma certa travada. E nesse momento aí, todos os concessionários em geral, todas as marcas têm buscado alternativa para viabilizar, buscando apoio do fabricante, para que tenha uma taxa mais atrativa, que é um primeiro negócio, além de um preço competitivo. Então, ou seja, esse momento aqui agora, eu te digo, nos últimos anos, na minha área, eu tenho tido uma certa preocupação, mas confiante. Esperando aqui, é lógico que esse ano vai ser meio concorrido demais. Qualquer negócio que nós estejamos hoje vai ser extremamente concorrido. Inclusive, eu estava ali fora, ali naquele momento, um concorrente mesmo, a marca me ligando, querendo saber, cliente falando que tinha preço melhor e tal, também fazendo aquela politicagem dele, aquela... mas consegui menor lá e tal. E quando, na realidade, não é a verdade do momento, né? Então, com relação a preço e taxa alta, inadimplência alta. Então, agora, nesse momento, para mim, tem sido um momento complicado de buscar alternativas. Eu até citei para vocês aqui anteriormente em relação ao consórcio, que eu acho que é a grande sacada e alternativa nossa nesse momento para conseguir viabilizar negócios. Você pega um consórcio, né, um bem, o valor de um bem é acrescido da taxa administrativa dividido pelo período, então não tem nem como falar em relação à atual taxa de mercado, né, sendo taxa Selic hoje a 13,75%. Então, é um fator preocupante para a gente. Citei também anteriormente aqui em relação à inadimplência, está muito alta. Então, os bancos estão exigindo muito. Antigamente, por exemplo, o Banco Mercedes liberava uma tabela específica que durava um mês, aquela taxa, aquela tabela ali. Hoje não. Hoje está assim, cliente é cliente. Então, levando em consideração o rate do cliente, que hoje... A maioria dos bancos, para te dar uma linha de crédito, ele vai olhar, você vai ter uma linha de crédito e uma taxa de acordo com o seu rate, de acordo com aquilo que você, não só a percepção, que eles veem efetivamente de você no mercado. Então, esse momento, para mim, tem sido um dos mais preocupantes. Até porque, acho que eu já tinha citado para você, meu filho está indo embora para os Estados Unidos estudar, e eu falei, vou ter um custo com ele lá alto. Então, preocupa, cara. Que legal, hein, Carlos? Parabéns, que legal. Graças a Deus. Ele está aí praticamente no último período dele de engenharia na UFMG, faz engenharia elétrica, e está participando e está indo para lá. Começa as aulas lá agora, dia 4 de setembro. E nessa brincadeira aí vou ter um custo alto com ele lá. Então, agora, cara, tirar
batata do asfalto, Leite de correr pedra. atrás, não tem como. Tem que tentar todas as alternativas. Não igual que a gente está aqui, o Alisson, coincidentemente, assim, foi um cliente que teve comigo na Minas Máquinas e fez uma citação lá na época que havia passado num outro concorrente e não havia sido bem atendido. E aí, a partir dali, construímos uma história, já vendi vários caminhões para você, graças a Deus, né? Fruto é óbvio, né? Não só da capacidade profissional, mas também, principalmente, do relacionamento, do carinho, a pessoa... Porque eu já disse, ele até brincava comigo em algumas situações. Pô, mas você fala mais do outro cliente. Eu falei, não, é porque às vezes você não está perto de mim, eu falando assim o respeito. Então, é uma pessoa porque eu tenho um carinho especial e também fiz questão de estar aqui hoje também. Fruto disso aí, dessa relação. A recíproca é verdadeira. Pode ter certeza disso. Para mim é um privilégio estar aqui fazendo parte desse podcast aqui. Projeto, né? Esse projeto. E muito bacana, por sinal. É a primeira vez que eu participo e achei top, muito bacana. Tem tudo a ver e você vai longe com ele, com certeza. Obrigado. Tenho certeza disso. E você, Rafa? Essa parte agora também, de você falar também do seu... Assim, eu tive conversando com outros motoristas no último, e eles falaram muito da dificuldade, da instabilidade do motorista, tá numa empresa, tá numa outra. Eu queria que você falasse, assim, principalmente da dificuldade, ou da maior dificuldade, ou do seu momento mais difícil na sua trajetória de vida e de trabalho, que você pode falar pra gente. Eu acho que não só para mim, né, mas assim para os nossos colegas aí que tá no trecho, que tá no dia a dia aí, foi a pandemia, né? A pandemia, ela, assim, o mundo todo, né, deixou todo mundo assim assustado. E praticamente nós ficamos sozinhos. Quem estava na pista aí, a Polícia Rodoviária Federal tinha mais ou menos uma noção, assim, tentou dar uma controlada, mas a gente estava perdidão. A gente, assim, os motoristas aí ficou todo mundo assustado. A gente não sabia se você chegava, ninguém conhecia o vírus, se você poderia chegar num restaurante, almoçar. A gente não estava tudo fechado, então foi um caos. Para quem estava dentro de casa, assim, já foi estranho. Imagina a gente que estava igual, eu teve um desses dias que eu não esqueço até hoje. A gente estava na cidade de Caldas Novas, o prefeito mandou a gente pegar os clientes nossos lá, que estava com ônibus, e mandou sumir da cidade. Então, assim, foi muito difícil. Esse momento foi muito difícil. Então, e em seguida também eu já, né, graças a Deus, quando os ônibus, né, que eu estava no ônibus, o ônibus parou, o transporte rodoviário passageiro parou, aí em seguida eu já comecei a fazer o transporte de carga. Então, assim, aí eu vi outro lado também da dificuldade, que foi o apoio nas estradas, que não tinha ninguém. Todo mundo perdido, gente passando mal. E o medo, né, cara? Medo. A gente não sabia o que era, né? Na verdade é essa, né? Sim. Essa aí foi eu não esqueço nunca mais. Foi uma das grandes dificuldades que eu tive, assim, nesse período aí. Até pegando um gancho nele falando nesse período aí, cara, coincidentemente, para mim, pra gente da área de vendas de caminhões, foi até o inverso. Foi um momento que nós vendemos até muito bem. Eu ganhei dinheiro demais na pandemia. Até foi surpreendente. Pra mim foi bom também, não foi ruim, não. A pandemia foi ruim para mim. Não, socialmente... Vocês podem explicar os dois, porque ele deu explicação no momento em relação a pessoas. Eu queria explicação suas de cada um. Por que foi... Por que foi bom? Bom, isso. No meu caso, pode ser primeiro, né, cara? Você puxou... Aproveitando e falando novamente a esse respeito, porque naquele momento o transporte não parou. E para chegar alimento à sua casa, seja medicamento, precisou do transporte. Então, o transporte estava aí. Material de construção que vendeu demais, tinha que ter o transporte. Exatamente. Todo segmento, alimentação, para chegar às vacinas aos postos de saúde, precisavam do transporte. Nesse sentido, todos os concessionários se mantiveram abertos, de acordo com... Teve algumas normatizações e tudo, mas continua aberto, fazendo pós-venda, vendendo peça, porque os caminhões precisam do pós-venda, da manutenção. Então, continua aberto. E a venda, o volume de venda aumentou, inclusive porque o pessoal não estava saindo de casa, mas os caminhões estavam circulando. Quem ganhou muito dinheiro nesse segmento também, eu tenho um grande cliente nesse segmento, distribuição de descartáveis, porque ninguém estava saindo para comer fora, então eram descartáveis.
Marmitex, e, enfim, tudo do segmento. Então, tenho clientes desse segmento que comprou muito caminhão nesse momento para atender o mercado, que teve um aumento assustador de venda desse tipo de produto no mercado. Então, para mim, especificamente, é um dos porquês que foi muito positivo. Embora, óbvio, a gente passou por uns momentos tristes, eu perdi amigos nesse momento aí que foi muito triste para a gente, mas comercialmente falando, foi o inverso, foi muito positivo. Bora transportar, gente, comprar caminhão, transportar, comprar caminhão, emplacar caminhão. O transporte é vida. É verdade. É verdade. E você? Ué. Mas no seu caso da pandemia, o que foi o motivo seu que você percebeu? Por que foi bom? Uhum. Eu consegui usar as minhas estratégias de negócio para atender a demanda de clientes que vendiam veículos de alto luxo. Vendeu demais e precisavam dos seus documentos urgentes. Porque o Detran fechou as portas. O Detran nunca tinha ficado fechado. Eu ia para lá. Falei, gente, eu conversava com o chefe, conversava com outro chefe. Falei, gente, não vai abrir não. Falou, ó. Olha aí, tá vendo? O senador falou que vai ficar fechado por enquanto. Eu nunca vi. E o povo lá assim, conversava com o chefe da vistoria, falou, nossa, eu não tô aguentando ficar em casa mais não, pelo amor de Deus. Isso aqui tem que abrir logo. E o Detran é igual o Ceasa, é algo dinâmico. Ô, Juninho, você fez um comentário aí que nunca se vendeu tanto veículo de luxo, né? Sim. Porque os valores mudaram, cara. As pessoas ficaram ali retidas, presas em casa ali. Falou, cara, segurando, retendo dinheiro. Pô, que sentido faz eu ficar segurando? Não, vou curtir, vou aproveitar, vou comprar o que eu posso. E mudou muito com isso. E aí depois o Detran foi abrindo aos poucos e eu tive uma demanda boa. E aí foi bom. Não foi ruim, não. A pandemia, para mim, foi bom. Mas eu queria, assim, me permitir que você detalhasse mais essa situação, porque eu fiquei um pouco curioso aqui. Fechou, aí abriu. Não tinha tanto consumo, assim, de nada na época. Aí, depois de uns 2, 3 meses, eu acho, assim, falando economicamente o que eu penso. 2, 3 meses, aí o povo começou a ter um pouco de avanço aí econômico. Eu queria que você descrevesse assim, abriu, aí na hora que abriu, como que foi, esse detalhe todo aí da parte sua. Tá. Aí foi uma questão de logística, né? Porque aí passou-se a implementar uma nova cultura nos órgãos públicos, em geral, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil todo, que é a questão do agendamento. É verdade. Brasileiro não tinha essa cultura de agendamento, não. Eu atendi um cliente, eu demorei... O cara era italiano. Eu tinha um escritório lá perto do Via Brasil ainda. Manda um abraço aqui pro seu Levi Nogueira, meu cliente também. Você também, meu parceiro. Onde é que eu tava? No italiano. No italiano. Era um macarrãozinho. A saída pro mundo é Deus e educação. Não tem como. Presta atenção. Presta atenção. Aí minha irmã falou, tem um cliente aqui falou que você marcou com você, tá aqui te esperando. Eu atrasei 15 minutos. Esse italiano... Como é que eu vou expressar? Esse italiano só não me bateu por educação. Você tem que ver o que ele falou comigo. Ela é brasileira, por isso que o brasileiro... Aí foi falando, por isso que o brasileiro não prospera. Por isso que o brasileiro não resolve. O brasileiro não tem compromisso com nada. Tem 15 minutos que eu tô aqui te esperando. Isso me ensinou muito. Entendeu? Voltando à questão da nova cultura de agendamento, que não havia antes nas pessoas. De se programar, de se planejar, de marcar o horário. Tal. Até médico mesmo, né? Antigamente você chegava lá, o cara não tava, demorava. Então, eu enxergo isso no mercado, que isso mudou muito hoje. Mas o pessoal era muito imediatista. Eu fiz um comentário aqui, até interrompendo você aí, aquela hora ali que o pessoal, para aquisição de bens, é financiamento, então você paga mais alto, porque ele é o imediatismo. O cara compra aqui, o próprio bem se paga.
quando eu citei o fato do consórcio, quando você faz um planejamento, você paga muito menos. Muito menos. Porque eu comentei com você, nós temos um consórcio pontual, que com 24 parcelas paga mês a mês, você já tem direito de usar a linha de crédito. Então, ou seja, você vai pagar muito menos financiamento. Só que essa cultura do imediatismo, que você falou aí que é ainda muito inserida no Brasil e precisa mudar. Mudar para um planejamento para que você possa planejar e fazer seus investimentos com mais segurança, seja ele qual for, qualquer tipo de aquisição de bens e serviços, né? Tudo planejado, você paga muito menos por isso e tranquilo, seguro. Vai fazer a sua descapitalização de acordo com o seu planejamento, é óbvio, sem ter aquele aperto, sem aquela coisa, sem pagar taxa alta, que é o que está hoje no mercado, infelizmente, né? Mas foi isso, aí mudou a cultura e, né, devido ao conhecimento, ao tempo, o Detran também teve que se adequar. Aí eu consegui atender os clientes que necessitavam dessa urgência, porque negócio é negócio, né? Só. Negócio é na hora ali. Tal do negócio é na hora. Claro que nós estamos falando de negócio, é diferente de você que está comprando um caminhão dele, que vai atender o seu cliente de maneira especial, com qualidade, etc. Ok? Ok. Agora, diferente é o cara que comprou o Porsche e quer passear com a gatinha no fim de semana. Então, o cara vira um inferno em cima de você. O cara da agência que vendeu o Porsche, que precisa receber. E o cara que comprou o Porsche e quer passear com a gatinha. Então, quer os documentos é para ontem. Mas esse imediatismo acontece muito em caminhões também, em automóvel. O cara comprou o caminhão ali, já quer pegar ele ali no dia seguinte. Tem todos os procedimentos que devem ser feitos, né? De inspecionar, lavar, fazer uma entrega técnica de qualidade. E isso acontece muito no nosso segmento. Aí você vende um caminhão e em automóveis, que é o seu forte aí também. O cara comprou um automóvel e quer buscar ele amanhã. Quer viajar com a gatinha, passear. Que é o carro para ontem. No transporte de carga, que é o nosso caso, caminhões, acontece muito também. Então, a gente, às vezes, tem uma pressão violenta por parte do empresário, do representante dele, para buscar um caminhão a tempo e a hora. Porque o caminhão tem que se pagar, né, Carlos? Sim, mas... bora, cadê o documento? O caminhão tem que rodar, o motorista está aqui parado, vambora. Mas a grande vantagem do caminhão é que é um bem de produção que gera... É o inverso do automóvel em geral, igual você citou, automóvel de luxo, você vai pagar um IPVA caríssimo e é só despesa. O caminhão ainda te dá um resultado ainda, né? Mas é só para contextualizar a questão, né, do imediatismo e como eu consegui operar de maneira rápida para quem precisava do documento rápido. Foi isso. Aí... graças a Deus fluiu bem. E você? Você teve algum momento difícil assim na sua carreira de trabalho? Os dois já contaram. Você tem algum que você quer contar pra gente, na sua área? Momento difícil, Alisson? O Alisson? Cara, eu tinha tanta vontade de vencer, de ser bem sucedido naquilo que eu estava fazendo, que, assim, eu não lembro, assim, de momento difícil, assim, né? Assim, pra te falar a verdade, porque eu acredito que nós precisamos nos superar a todo dia, porque todo dia é difícil. É verdade. Ô, Juninho, mas eu vou aproveitar essa pergunta que eu te fiz aqui. Eu lembro de um momento que eu estava na Elmas, você tinha feito uma promessa com a Deus. Eu fiz um voto, né? Um voto eu andei descalço aí 1 ano e 8 meses. Exato. Foi legal. Então, foi um negócio... Eu achei bonito pra caramba, cara. E é difícil. Qualquer ser humano... E eu estou citando porque eu vi isso, eu presenciei. Então, eu estava na Elmas naquela época e eu recordo de você andando descalço e você fez isso por um bom período, cara. É algo até louvável e respeitar. E até, você me perdoa se não era para fazer esse comentário ou tocar nesse assunto, mas foi algo que para mim foi impactante, foi muito bacana. Achei legal mesmo. Eu tenho um respeito, eu tenho a minha fé também. E eu acho que é por aí, cara. Você fez
um voto com Deus e É. honrou. Um dia o cara- E não é à toa. Se você hoje é um cara bem sucedido e abençoado, não é à toa, velho. É, amém. Outro dia o cara entrou no meu escritório e falou assim: nossa, você sabia que teve um despachante aí que andou descalço? Falei, sabia. Mas você não contou que foi você, não? Por Deus do céu. Falei, não, foi eu. Ah, foi você? Falei, foi. Não, tal, aí passou. É algo assim. A fé é importante, né, Carlos? Fé em Deus. É muito importante. Eu procuro passar esses valores para os meus 3 filhos. Então, assim, um dos momentos, assim, eu acho que mais difícil não é que é momento difícil, igual você. Seu menino tá pro exterior. O que você vai fazer? Você vai procurar tirar lei de pedra para sustentar ele lá. Eu tô com Exatamente. 3 meninos. Minha luta é diária. Então, assim... Não, embora seja um orgulho, né, cara? Você vê que meu filho, nesse Não, caso, é, né, por isso que eu em busca de parabenizei. um duplo diploma, vai ser diplomado É. lá em engenharia lá e é válido como pós-graduação também. Então, para mim, é muito orgulho. Top. É um orgulho violento. E eu falei para ele, filho, se eu tiver que trabalhar 24 horas por dia, eu vou estar ali, com certeza. Se tiver que arrancar batata do asfalto, seja o que for, nós vamos estar ali batalhando e correndo atrás. E com certeza, né? Acima de tudo, a gente coloca Deus. E aí as coisas vêm, fruto do trabalho, de um respeito. E é por aí, eu acho. Escola particular é isso. Eu acho que é diário, Alisson. Assim, momento difícil, sabe? Assim, não... Tem momentos marcantes. Momentos marcantes tem. Conta uma história pra nós aí. É importante. A minha primeira conta de celular do meu Nokia 6120. Na hora que chegou, achei que eu não ia conseguir pagar. Senhora. Falei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Já que naquela época você pagava para receber a ligação e pagava Então, assim, tanto para receber quanto para ligar. Eram os pesado. primeiros clientes. Eu falei, não, e agora? Aí Deus proveu. Uma época, um amigo meu pediu para ajudar ele lá no Detran. Isso que eu falo. Na época, a vistoria era feita num papelzinho, né? Aí, esse vistoriador já até morreu também, que Deus o tenha. O cara me liga, um colega, falou assim, Juninho do céu, pelo amor de Deus, cara, nossa, eu preciso transferir o carro. Eu comprei o carro no leilão, o carro tá quase vendido, não transfere pra mim aqui, ó, o carro tá inteirinho, faz esse documento lá pra mim. Aí, beleza. Peguei lá no vistoriador. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Esse cara é meu amigo de infância, eu preciso ajudar ele. Ele tá com o carro vendido. Eu tô precisando desse documento. Me ajuda, por favor. O cara me ajudou. Beleza. Rapaz, eu não sei se teve uma batida lá da Polícia Civil, se foi o despachante da seguradora. O cara me liga, passa 3 dias desesperado. Entrou impedimento no carro. Falei, uai, não pode. Entrou impedimento no carro. E o cara tá aqui pra comprar o carro, eu não posso vender o carro. Falei, uai, mas o que tá acontecendo? Onde é que tá o carro? Aí o vistoriador veio em mim. Aí aquele procedimento interno. Na hora que chega lá pra ver o carro, só o esqueleto do carro. Não tinha banco, não tinha roda, tinha nada. Nada. Ah, que isso? Aí, Você vê, velho. não, presta atenção. Aí, e eu assim, né? Pô, aí você- Jesus. Isso foi no começo, quando eu comecei a trabalhar. Falei, Porra. puxa vida, aí é Deus. Eu fui pro joelho, falei, Deus me ajuda. Aí teve um despachante que falou comigo assim, ó. É amigo seu que vai te levar pro buraco, tá? Não esqueça disso até hoje. Você toma cuidado, é amigo seu que vai te levar pro buraco. Aí, pela minha imaturidade, não houve má fé, houve maturidade em ajudar ele. Que ele me pediu, pelo amor de Deus, eu Sim. passei, pelo amor de Deus, pra frente. E ele não foi honesto comigo. Ele poderia ter sido claro comigo. Ele não O carro foi. tá nessa situação. Nessa situação. Eu ia falar com ele, ó, pede lá pra esperar, que não tem como resolver. Ajeita lá primeiro pra gente tentar resolver. Sim. Aí esse foi um momento assim. Foi um momento assim de aprendizado que eu senti na carne.
Interessante, né, gente? Falar. Né? Mas você viu, confiar num amigo. Não, e esse tipo de entrevista, de debate aqui, de bate-papo, você aprende cada coisa, né? Com certeza. Olha só o aprendizado que a gente teve aqui de uma pessoa de referência, né? Que tem história para contar. Olha, eu sei que você está entrevistando e fazendo as perguntas. Pode falar. Agora, eu queria que você também contasse mais profundamente seu interesse nessa área do transporte, como que surgiu, como é que você começou. Que eu lembro que quando você teve na Minas Máquinas, você tinha na época um caminhãozinho mais antigo, o Iveco. Inclusive, esse caminhão foi até avaliado por nós na época, acabou que esse caminhão não deu negócio. E a partir daí você comprou o primeiro caminhão novo lá conosco e por aí foi, e hoje você já tem uma frota legal. Mas como é que foi essa história aí que eu vejo que você falou que desvinculou um pouco do seu pai, da Favo de Mel, e o foco hoje é basicamente o transporte. Mas por que esse seu amor, esse interesse nesse segmento do transporte, irmão? Olha, essa pergunta também se perguntaram nas últimas também. Isso aí não foi... Essa pergunta é unânime. Mas basicamente, assim, eu comentei no último, mas veio, assim, no fluxo de trabalho mesmo. Eu enxerguei que isso era uma coisa que faltava na época no mercado e, assim, acreditei. Acredito até hoje e sempre vou acreditar. E, assim, eu acredito muito também nas pessoas que estão comigo hoje, no trabalho, mas graças ao crédito familiar, isso eu não posso deixar de falar, a gente começou a construir esse trabalho. Não é fácil. É muito difícil, o Rafael que trabalha comigo hoje sabe muito bem disso. E assim, eu vou até contar uma história dele, ele tem que contar, né? Ele não contou isso para vocês aqui não, mas eu vou contar. Sabe como é que ele chegou lá para pedir o trabalho dele, no início? Não, como é que foi? Chegou lá, bateu lá na porta da Favo, entrou lá dentro e começou. Você vai me arrumar serviço? Aí eu acho que eu olhei para ele e falei, o que esse menino, né? Olha para você ver. Primeiro eu perguntei ele se tinha vaga de motorista, né? Se tinha caminhão. Você tem caminhão? Você está precisando de motorista? Não foi? E aí ele falou no final, eu achei interessante. Olha só, assim, a gente acreditar nas pessoas, que eu acho que é importante hoje, se acreditar no que você quer no seu negócio. O Hélio está aqui para falar muito melhor, você também. Você ter a convicção do trabalho, e aí eu acreditei nas pessoas. Hoje ele trabalha comigo já vai fazer já quase uns 5 anos já. Só que na época ele falou, eu não vou se arrepender. Motorista, né? E começou hoje como já motorista. não é motorista mais, né? Ele falou comigo assim, você não vai se arrepender comigo. Ele falou comigo. Você tem certeza disso? Bacana. Tem. Top. Aí hoje tá junto comigo, mas o negócio em si começou, eu venho trabalhando com os meus pais desde novo. Assim, tenho um respeito enorme pelo meu pai hoje, o trabalho dele, a estrutura que ele montou, a vida que ele se dedicou por nós, por mim, pela minha família, sem dúvida, é de se honrar. Acabou proporcionando para vocês também, né? Isso assim, e a ideia disso aqui também é propor, é expor. Eu quero que ele venha um dia expor também esse tipo de trabalho, essa história de cada um. Sim, com certeza. Mas foi isso, o começo foi basicamente um agregado mesmo e acabou que hoje está assim, de fato a gente está trilhando aí e crescendo, graças a Deus, né? Tem que agradecer, sim. Graças a Deus e é isso, a sua acho que competência, a sua visão de mercado, né? Isso é fundamental. Não é fácil, tá? Isso aí, eu acho que todo mundo aqui está falando isso aqui, todo para dizer assim, com base em tudo que eu vou entrevistando hoje, com as pessoas que eu vou conversando, a gente vê que não é fácil a vida e cada dia é uma sobrevivência. Sim. Tá? E assim, puxando o gatilho... Mas essas lutas te preparam, vai te condicionando. Com certeza. Eu preparo sempre esse debate, esse bate-papo aqui, eu sempre preparo temas também. E, no caso, cada um contou, e agora eu queria que você contasse alguma história que vem em sua mente aí sobre o seu trabalho, que você possa contar pra gente de diferente. Olha, aconteceu algo diferente aqui. Cada um tem a sua muito especial, da sua profissão. Eu queria que você começasse a contar pra gente. No transporte... Nas vendas também, tá? Pode ficar bem aberto, esse momento é seu.
Cara, em vendas foram várias situações, né? Tem vários clientes ao longo da minha vida aí, mas tem um especial que eu não esqueço dele, esse cliente é lá de Pedro Leopoldo. Ele presta serviço para o Grupo Holcim já há muitos anos. E na época eu atendendo na região de Pedro Leopoldo, fui visitá-lo. E ao visitá-lo, naquela época eu era representante de venda da Minas Máquinas também e vendia Sprinter. E ao visitá-lo, cara, naquela época ele só tinha Kombis e já tinha o modelo da época Besta. Eram os caminhões, era as vans, né, que fazia o transporte de passageiro do Grupo Holcim na época. E quando a Mercedes havia acabado de lançar a linha Sprinter, que era um veículo bem caro para a época, e até uns dizem que até hoje mas se você considerar o custo-benefício do produto, a revenda, a liquidez, né? Então você vê que não é. E eu lembro que eu fui atendê-lo e ele falou: Carlos, eu acho que eu não consigo comprar isso não, isso é muito caro e tal. Aí eu falei para ele: não, de forma nenhuma, não é questão de ser caro. Se o senhor me passar o contato do seu contador, o senhor deixa que eu resolvo tudo para o senhor. Aí assim foi feito. Ele me passou o contato do contador dele, fui lá, peguei a documentação, ele havia autorizado. Aprovamos, né? Conseguimos aprovar através do Banco Mercedes a linha de crédito dele. E aí vendi a primeira Sprinter para ele. E a partir dali, cara, vendi várias. Mas e o interessante desse fato é que quando ele foi buscar o carro, ele fazia questão de comentar com todo mundo: cara, eu não comprei o veículo dele. Ele me vendeu realmente e fez tudo que tinha que ser feito. Então, ou seja, ele ficou surpreso. Graças a Deus, eu falo que é uma história bacana, porque ele frisa isso todas as vezes que ele esteve na empresa, em locais que eu encontrei com ele, dentro da empresa dele. Hoje é uma grande empresa lá de Pedro Leopoldo, que eu vou tomar a liberdade de citar o nome aqui: Rock Tour Transporte e Turismo. Valdivino, forte abraço, beijo no seu coração, te amo, cara. Então, é um cara que falou e fazia questão de frisar isso. Então, me marcou muito, né? Falei, pô, e assim, pra gente é uma coisa natural, já é normal fazer esse tipo de trabalho. Mas ele elogiou tanto, gostou tanto, ficou tão surpreso, que quando ele foi retirar o carro, ainda falei com ele: não, senhor Valdir, não entrego ele aí na sua garagem. Mas esse primeiro ele fez questão de, na época, na Raja, ir lá retirar o carro lá, tinha que assinar um contrato Bancos Mercedes. E os posteriores eu entregava realmente para ele lá dentro da empresa dele. Eu não tinha nem o trabalho de ir lá buscar. Eu entregava para ele lá dentro. Então, é um cliente que marcou muito, que eu gostei demais de ter atendido e que a gente é amigo até hoje. Nas festas da empresa dele de final de ano, o único fornecedor de serviço ou veículo, seja o que for, eu era sempre convidado por ele, né? E aí minha ex-esposa e meus filhos direto, e a gente ia nas festas dele de final de ano. Então, é uma pessoa que me marcou muito. É uma história que eu gosto de contar, né? É isso aí. Legal. Rafael, eu quero que você conte duas histórias, uma no rodoviário e uma no caminhão. Eu quero que você tenha história. Pode soltar, solta o verbo, que até agora você não falou. Você fala no rodoviário, transporte de passageiro? Transporte de passageiro, perdão, isso, no transporte de passageiro e no de carga. Eu quero duas histórias porque você tem história. Solta o verbo para nós. Isso aí tem. Não, essa turma da estrada aí tem. Eu quero duas histórias, não quero só uma só, não. No transporte rodoviário, com uma conexão interessante com pessoas. E antes que ele fale a história dele, cara, quando eu conheci ele a primeira vez pessoalmente lá na Minas Máquinas, eu fiquei fã. Falei, pô, menino novo, e você vê com foco, e foi motorista, e conhece, você vê que tem paixão realmente pelo negócio. E quando eu vi ele lá na Minas Máquinas, eu falei, porra, a gente conversou, fiquei fã dele. Tô falando aqui ao vivo aqui agora, né? Obrigado. Mas realmente, você vê que é uma pessoa que gosta do que faz. Então, fiquei seu fã. Olha só, eu vou contar uma aqui rapidinho. Essa aí foi até depois eu entrei no banheiro, eu pensei assim, gente, o que eu fui fazer? Eu estava fazendo uma viagem na empresa Gontijo e a gente parou na cidade de Perdões, né? A parada de café. 15 minutos só. E assim, lá esse horário, né, específico, para vários ônibus da empresa. Aí, eu assim, não sei se eu tava meio distraído. Aí eu olhei o carro assim, eu entrei no ônibus errado, justamente. E eu tava indo para São Paulo. Que isso. E por coincidência, esse carro tava vindo de São Paulo para BH.
Eu entrei, peguei o carro, fui lá, conferi os clientes. A gente tem a obrigação de conferir. Bateu certinho a conta, eu funcionei o carro, dei ré e tô saindo. Quando eu tava entrando na rodoviária, na rodovia... Na pista? Na rodovia, aí bateu uma senhora lá. Ô, motorista, aqui é troca de motorista? Aí eu peguei e falei, troca de motorista? Não vai trocar de motorista. Aí eu peguei, já olhei pro canto, já vi que minha bolsa já não tava lá. Eu falei, opa... Cara, velho. Essa eu nunca tinha ouvido. Aí o que eu fiz? Não, Aí o que eu fiz? Aí, né, eu vou manter a... Falei, não, eu só tô testando esse carro aqui porque um amigo meu pediu pra dar uma olhada, mas tá tudo normal. Eu vou estar fazendo um retorno aqui. Eu vou estar fazendo um retorno e vou estar voltando lá. Pode ficar tranquilo que ele só tá tomando café, daqui a pouco ele vai assumir o posto. Aí eu, gente. Que doido, Aí velho. eu fiz o retorno lá e tal, tranquilinho. Na hora que eu cheguei lá, tava todo mundo já rindo, porque sabia que eu ia voltar, né? Aí o outro motorista também tava lá. Falei, Mas se não é a senhora fazer esse comentário, acho que você ia andar um pouquinho mais, só né? uns 200 quilômetros. Aí eu peguei, voltei, retornei, tava todo mundo lá e tal, beleza. Foi isso aí. Foi, E a turma lá depois rachando os bicos. Agora, a senhorinha, ela chegou em você pra perguntar? Foi porque ela viu, na hora que eu conferi o carro, ela viu que já tinha uma coisa errada. motorista que tava aqui, não. Aí ela deve ter ficado de olho, né? Aí eu sentei lá no volante e tal, assumi a direção, fechei a porta e tal, tranquei a portinha. Aí eu falei assim, tem um trem errado. Ou ela ficou na dúvida, ou eu entrei no ônibus errado, né? Ela deve ter pensado, ou trocou de motorista, alguma coisa aconteceu. Aí ela foi e falou na hora lá, se não fosse ela, o pessoal ia tudo pra São Paulo de novo. Mas aconteceu. O ônibus tem muita história, velho. O ônibus é muita história. Uma outra história também. Você pediu duas, mas eu vou contar mais. Uma vez a empresa pediu pra gente estar levando um ônibus vazio para São Paulo. Eram 3 motoristas. Aí foram 3 ônibus vazios. Era o movimento, aí o movimento tava de lá para cá, era final de ano. Falou, vocês vão descer com os 3 carros para São Paulo. Beleza. E nisso era à noite, a gente tava no plantão 22 horas. Aí, geralmente, as empresas gostam, ela prefere que os ônibus rodam à noite, porque gasta menos combustível, esforça menos equipamento. Sim. Aí, deu Pneus, 22 horas, né? Justamente. E a gente partiu. Aí, eu parei, assim, depois de no meio da viagem, nós fizemos uma parada técnica. Aí não foi no posto, não. Foi na rodovia mesmo, no acostamento, local seguro e tal. E nisso, eu parei, eu desci, deixei a porta aberta. Eu rodeei o carro, né? Batei nos pneus, conferi os pneus do carro e passei por trás e entrei de novo. E nisso, os meus colegas também estavam mais pra frente, eu pisquei, eu fui embora. No meio depois de umas 2 horas, eu escutei. Eu quase desmaiei no volante. Que isso? O ônibus tava vazio, pô. Quem que tá batendo aí, pô? Credo, gente. Entrou uma pessoa. Aí, do jeito que eu tava de 7ª marcha, do jeito que tava, eu parei no acostamento, eu já parei, já abri a porta, já corri pro meio da pista já. Sério? Aí os meninos foi embora. Quando eu abri a porta, eu vou ter que olhar, velho. Que a gente deixa a porta trancar, por exemplo. Se a pessoa trancar a porta por dentro, só eu que consigo abrir. Né? A pessoa entrou, fechou. Quando eu abri a porta, eu pensei, vou ter que abrir, cara. E não passava ninguém. Eu falei, vou ter que abrir. Que horário que era isso? Era madrugada, eu já tinha. Tava no meio da viagem. Meu Deus. Que era umas 4 horas da manhã. Aí eu pensei, gente, e assim. Aí eu pensei, mas não tem cabimento. Eu pensei, o carro vazio, pô, agora. Nós já paramos, já fizemos a primeira parada, nada. Só o carro nessa trancado. aí já tinha. Só tem que a pessoa insistiu, cara. Insistiu lá. Eu falei, tem gente aí, eu vou ter que abrir. Aí eu fui chegando devagarzinho assim, destravei a porta e puxei a porta. Quando desceu um moço todo barbudo. Era um andarilho. Na hora que eu parei o carro, o andarilho entrou no ônibus e eu não vi. Que isso, velho? Ele achou que eu tinha parado. Não, ele achou que eu te dava carona pra ele. Justamente coincidiu. Eu parei próximo. Eu parei próximo, eu não vi. Pai amado. Nesse tempo em que a gente conferir nos pneus, o cara entrou pro carro. Que doido. Isso acontece direto. Ele entrou pro carro e eu não vi. Ele fechou a porta. Aí talvez chegou ao local que ele ia descer, né? Aí ele bateu na porta, mas aí eu assustei. Que doideira, velho. E o que você falou com ele? Aí ele não falava nada, ele desceu por mim só xingando. Ele passou xingando e não falava nada. E desceu e foi embora. Que loucura, velho. Essa história acontece, já teve na rodoviária. Passageiro falou comigo, falou, moço, ô motorista, tem um cara. Eu tinha acabado de chegar da garagem pra rodoviária. Primeiro horário. Aí a pessoa falou comigo, ô motorista, esse moço que tá aí dentro, e a primeira passageira que entrou, esse moço que tá aí dentro vai viajar com nós?
que tá do meu lado e tá com um mau cheiro danado. Eu falei, gente, mas não tem ninguém dentro do ônibus. A senhora foi a primeira. Outro aí na garagem lá, o pessoal entrou pra dentro do carro. Dormia dentro do ônibus. Olha e só. esse horário, esse Tuiutaba, ele era 6h45 na rodoviária. Então, assim, eu tirava o carro da garagem por volta de 4 e pouca da manhã. Então, assim, a garagem é muito grande, né? Aí o pessoal entrava, dormia dentro do ônibus lá. Eu não vi o cara. Todo mundo confere o ônibus sai, não vi, não sei onde é que ele estava. Então, assim, acontece muito isso aí. O ônibus é muita história. Rafael, aquela água que sai lá atrás do banheiro lá é xixi que joga pra estrada fora? Não, nem sempre. Que pode ser do ar-condicionado também, né? Ah, tá. Porque eu vejo assim os ônibus de viagem. O ônibus é o seguinte, tem a opção do motorista, tem uma chavinha lá na frente e tal, tem a opção dele fazer jogar essa descarga lá. Mas ela é proibida, né? É expressamente proibido. Então, assim, desce uma aguinha lá, a pessoa confunde, mas é da califação do ar. Eu tinha esse mesmo pensamento. É do ar-condicionado. Tem aí, você tem alguma na estrada de caminhão? Carga, caminhão de carga, tem também. Essa também é assustadora também. Geralmente quando a gente roda muito à noite, a gente vê muita coisa. Uma vez, até numa viagem com seu pai mesmo, eu vi uma mulher toda de branco com as mãos assim, ó. Misericórdia. Desse jeitinho. Aí, toda de branco. Aí, assim, quando eu vi de longe, assim, eu achei que era um animal, alguma coisa, aí eu coloquei um farol. E geralmente isso acontece em trecho que não tem ninguém, só você. Aí eu fui, jogou um farol alto assim, ela ficou, falei, não é possível, ela desceu, eu pensei, a gente pensa que é ladrão, né? Pensa que é ladrão, mas não saiu da rua. Aí eu tive que entrar, invadir a contramão lá e desviar dela, e assim ficou. Branquinho, com cabelão assim, todo atrapalhado, assim, com cabelo amarelo, todo atrapalhado. É isso, velho. Aí tem essas coisas. Isso é uma história de assombração, viu? Muita coisa. Que geralmente 99% das viagens são noturnas, né? Então você vê muita coisa. Eu já vi animal, é diferente. Já vi onça, já vi lobo. Uma vez eu estava indo para Aparecido do Norte. Aí todo mundo parado. Aí quando foi ver assim, tinha o lobo deitado, sentadinho no meio do asfalto. Então, Essa é dessa pessoa que você viu, sei lá o que é lá. O pai do Asa estava contigo nessa viagem? Não, foi uma viagem pro pai dele. Tava trazendo mercadoria era pra viagem do pai dele. Eu entendi que seu pai estava junto. A viagem então, deles, os dois ali vai confirmar o que ele, que ele viu lá. Então, assim, acontece. Hoje, a gente não conta muita coisa, vocês motorista é tudo doido. Mas tem muita história, assim, desse tipo. Tem muita coisa. Já vi assalto, já vi ônibus também. Já viu disco voador? Já vi muito estrela, né? Estrela, assim, à noite. Sim. E muito bonito. E bem assim... Nítido. Bem pertinho mesmo, assim. Até que você costuma até abaixar dentro do carro. Mas você vai me bem perto, aqui, né? Bem próximo. É muito interessante. Principalmente pro lado nordeste, que lá é muito reto, né? Sim. Mas o ônibus, o transporte, ele tem muita história. Isso aí é muita história, meu filho. Ali você, conta uma pra nós aí. Uma não, né? Você tem várias, mas... Um pepino, assim, que você falou, esse documento vai dar trabalho. Não, pepino. É só B.O. Vou contar um que aconteceu essa semana. Eu finalizei ele hoje. Antes de vir pra cá, entreguei o documento do cara lá no Detran. O negócio de compra de carro é algo assim... A pessoa tem que tomar cuidado. Vou tentar ilustrar aqui para vocês entenderem, tá? O José me contratou. Nunca vi na vida. Fui indicado, me contratou. Para liberar uma moto presa que ele estava andando lá em Sabará. O José. Beleza. Passei o orçamento, fez o Pix. O João, que era o proprietário, trabalha perto do Hospital Life Center ali num prédio. Beleza. O que eu fiz? Levantei os dados, consegui localizar o João. Resumindo, peguei o João, fui com ele pro cartório. Ele me passou a procuração, eu fui lá e tirei a moto pro José. Beleza. O José vendeu a moto pro Pedro. Nossa, já fiquei perdido. O José vendeu a moto pro Pedro. E o João... Quando eu encontrei com ele, ele falou, vendi essa moto, peguei 2 carros, fiquei no prejuízo. E eu, como prestador de serviço, falei, o meu papel é retirar a moto. Então, ele assinou o documento, beleza. O José estava com a viagem marcada para Inglaterra. Foi semana passada. Ele foi para Inglaterra. Que isso, velho. E antes dele ir para Inglaterra, reuniu eu, o Pedro e o José.
eu fui bem claro. Falei, olha, nós dependemos do João lá para assinar o documento. Que tá com o negócio ruim, lembrando isso. Que tá, se o João não assinar, não vai dar certo. Falei, ó, nós precisamos da assinatura do João. Se o João não assinar, nós estamos na mão dele, hein? Aí, os dois lá se entenderam, o outro foi para Inglaterra. Quem disse que esse cara estava me atendendo? O João. Aí, o Pedro, que é o comprador, passei o contato para ele. Não me passa o telefone desse cara aí, porque eu preciso conversar com ele. Aí, ligou. Aí, o João atendeu. O João atendeu, explicou para ele a história e mandou o áudio para mim. Eu tô achando que vocês são formador de quadrilha. Vou chamar a polícia, vou prender vocês tudo. Vocês me enganaram. Que isso? Falei, rapaz, você é doido? Mandei um áudio para ele. Falou, olha, eu não te vendi moto. O meu papel era resolver a documentação. No dia que nós encontramos, eu fui bem claro que nós dependíamos do cidadão, que era o proprietário. Agora você vem cobrar de mim, você tem que falar com quem te vendeu a moto. Como é que fala, senhor? O cara tá lá na Inglaterra. Ele já tinha ido embora. É você vender um veículo que não tá no seu nome, tá no nome de terceiro. O cara já tinha passado a moto para um outro cidadão lá que não pagou ele. Deu para ele 2 carros lá. E ele não regularizou a situação dos carros. Puta. E o cara que comprou achou que a gente tava tudo culiado. Pura bucha. Nossa. Entendeu? Aí o cara veio falando comigo que era formação de quadrilha. Mas essa terceira pessoa, ela já tinha dado dinheiro pro rapaz, já? Já, ué. Nossa. Já tinha feito depósito, Fez tudo. pro outro que foi embora pro exterior. Aí eu expliquei pra ele direitinho, tintim por tintim. Beleza, aí... Eu acho que esse rapaz que comprou a moto mesmo deve ter dado uma dura. Aí mandou um áudio e falou, não, ele pode ligar pra ele que ele vai te encontrar, vai encontrar lá com você. Aí encontrei com ele, deu certo, fui, assinei, reconhecer firme, entreguei pra ele hoje o documento. O terceiro. Pro cara que realmente comprou a moto, falou, eu não vou ficar no prejuízo, viu? Aí começou as ameaças, vocês podem ficar espertos, isso é formação de quadrilha, não sei o quê. Falei, rapaz... Que doideira, hein? O meu papel é resolver o problema, não é trazer mais problema, não. A única coisa que eu fiz foi liberar a moto apreendida lá e conversar com você, ué, e você se dispôs. Tanto é que você me passou uma procuração. Aí deu certo. Acabou absorvendo o problema dos outros. Cada história, né? Tá louco. Então vamos fechar agora com chave de ouro. Você, falando as últimas palavras, você quer falar sobre uma propaganda sua, querer vender caminhão, falar suas últimas palavras para nós. Bom, em primeiro lugar, agradecê-lo, né, o convite. A gente vem assim meio inseguro, falei, o que nós vamos falar ali, velho? Que vai ser minha participação, né, nesse negócio? Mas, de qualquer forma, assim, foi um bate-papo legal, gostei demais. Quero agradecê-lo, né, por essa oportunidade, embora inicialmente fiquei bem inseguro, mas foi muito top, gostei demais. Agradecer imensamente essa oportunidade. E para você que quer comprar caminhão, Mercedes-Benz, ligue 9924-6022, Carlos Carvalho. Forte abraço. Fala, Rafa, e você? Nós aí estamos com esse projeto aí, né? Que, graças a Deus, né? Nós, primeiramente Deus, colocando Deus na frente, é isso aí, colocar a WA, né? Numa das maiores transportadoras, né? Do Brasil aí. E vestir a camisa, né, Alisson? E é isso aí. É o nosso foco aí agora. Torcemos por isso, né? Claro. Vamos vender mais caminhões Mercedes-Benz lá, ué. Com certeza. E você, Hélio, pode soltar a voz aí, fica à vontade. Não, é agradecer também. Agradecer a você e que você continue prosperando cada vez mais, não só nos seus negócios, mas na sua vida familiar, que tudo dê certo, sabe? Que você tenha sempre Obrigado. Consciência positiva naquilo que você está fazendo, que você prospere a cada dia mais, seja muito bem sucedido na sua vida, nos seus negócios, que dê tudo certo. Obrigado pela confiança, por ter me convidado. Gostei, foi legal. Então a gente fecha o bate-papo hoje, né? Muito obrigado a todos vocês que vieram. Foi muito dinâmico, o aprendizado foi muito interessante.